Pessoal, boa tarde. Boa tarde, né? Porque eu tô gravando à tarde agora. Não sei se é bom dia ou boa noite, o horário que vocês vão ver esse vídeo. Eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que Deus colocou no meu coração e que você venha a ser impactado com essa mensagem, né? Sei que vivemos dias difíceis e as igrejas estão fechadas, as portas das igrejas, né, estão fechadas. E pela misericórdia de Deus, a gente ainda tem esse meio, né, de comunicação que é a internet. Graças a Deus, nós temos o conhecimento que foi compartilhado conosco da parte do Senhor e nós usamos isso como ferramenta, né? Até para que o Evangelho não pare. A palavra do Senhor, ela não pode parar. Nós pregamos isso há mais de 2000 anos atrás, o Cristo crucificado. E não é uma pandemia que vai nos parar, né? Então, quero trazer uma mensagem para vocês, vai ser bem curta e bem rápida. Se encontra no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, do seu capítulo 11, do verso de número 2. Diz assim: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João o que estáis vindo e vendo. E os cegos veem, e os coxos andam, e os leprosos são purificados. Os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que não achar em mim pedra de tropeço. Então esse texto é muito conhecido, né? E nós vemos aqui dois personagens, João Batista, e nós vemos também Cristo. O interessante é que, se você analisar esse texto, nós vemos que parece que a fé de João, ela desfalece. Parece que João, naquele momento, naquela circunstância, a fé dele diminui e o João que pregava com força, o João que pregava com a sua eloquência, o João que pregava para multidões, as pessoas se arrependiam, parecia que não era a mesma pessoa. Mas nós precisamos entender o contexto da história. No primeiro século, nós entendemos que o povo hebreu, o povo de Israel, os israelitas, eles viviam um contexto e um reboliço naquela época totalmente diferente do que nós vivemos hoje, assim vamos dizer. Por quê? Existia uma opressão de Roma que dominava Israel. Existia sacerdotes se corrompendo, um poder político totalmente corrupto. E quem sofria isso era quem? O povo hebreu. Porém, eles ainda criam na promessa de quem? Do Messias. Eles criam que o Messias ele iria vir e iria libertar do jugo pesado. Só que nós vemos que se passaram tempo, se passaram os profetas, se passaram a lei do Senhor, se passaram os 400 anos de silêncio e a promessa ainda não se cumpria. Então eu imagino que a fé do povo se desfalece. A fé dos israelitas era o quê? Desfalece, porque são tanto tempo esperando a promessa, tanto tempo, gerações e gerações se passando e a promessa não vinha. E eles viam Roma sendo exaltada, eles viam o ambiente político, a corrupção, o ambiente religioso totalmente também em corrupção. E o que acontece? A fé das pessoas daquela época, há 2000 anos atrás, se desfalece. Só que no meio disso, no meio de todo esse reboliço, se levanta um homem pregando no deserto. Esse era João Batista, o precursor do Messias. O interessante é que quando nós achamos que parece que não tem mais jeito, parece que a situação está apertada, parece que o cerco se fechou, parece que você está entre o fio da espada, ainda existe esperança. Aquelas pessoas naquela época não acharam que não havia esperança, mas quando parecia que não havia esperança, quando parecia que o Messias não ia se voltar para salvar eles, aparece um
o precursor do Messias, João Batista, trazendo esperança, onde não havia esperança. E o interessante é que João Batista ele não veio de Jerusalém, João Batista ele não veio, talvez, de uma hierarquia política alta, não, ele veio do deserto. A palavra deserto ela significa lugar que não existe nada, terra que não existe nada, é uma terra de escassez, é uma terra que não nasce nada, não floresce. Ninguém imaginaria que dali viria a salvação. Porque João Batista ele pregava e as pessoas se arrependiam, a voz que clamava no deserto. Sabe o paralelo que eu quero fazer aqui? Ninguém imaginaria que a salvação viria do deserto. Sabe por quê? Porque ninguém imaginaria que a salvação viria de Cristo. As pessoas e o povo hebreu, o povo de Israel, cria que o Cristo viria. Eles criam na promessa. Porque a promessa é falada desde Moisés, desde a lei, desde o profeta. Eles criam que viria um que libertaria eles. Só que o interessante é que Cristo não veio como um leão, mas ele veio como um cordeiro. Ele veio do deserto. Ele nasceu num lugar, numa família pobre. Ele veio como o menor dos homens. Ele veio se fazendo o menor dos homens. E é por isso que as pessoas daquela época não entenderam a mensagem de Cristo. Aleluias. Então agora nós entendemos que Cristo ele veio da maneira que as pessoas não imaginavam, porque eles imaginavam que Israel queria que Cristo viria com poder forte, que Cristo viria, dominaria Roma, estabeleceria o seu reino terreno e ali eles iriam viver uma vida de prosperidade, assim por dizer. Só que o interessante é que Cristo não veio para isso. A segunda vinda de Cristo sim será, mas a primeira vinda de Cristo ele veio como cordeiro ao matadouro. Então eles não entenderam a mensagem do Evangelho. É por isso que muitos viraram as costas para Cristo. Lembra lá no momento que Cristo ele fez a multiplicação de pães e peixes? As pessoas começaram a adorá-lo, as pessoas começaram a exaltá-lo. Porém, a visão delas era totalmente superficial. Não vendo Cristo como Salvador e remidor de pecados, não. Mas vendo Cristo apenas como um homem terreno. O Evangelho ele é maior do que nós imaginamos. A cruz de Cristo ela é maior. E agora nós entendemos por que nós falamos que é a voz que clama no deserto. Da onde nós imaginaríamos que não sairia nada, dali saiu a salvação. Glórias a Deus, aleluias. Então agora nós vemos que outro ponto que eu queria trazer para vocês é que todo nesse meio, nesse reboliço, aparece um que pregava, como eu disse, João Batista ele veio pregando no deserto. E ainda digo mais, João Batista ele pregava às margens do Rio Jordão. E ali as pessoas vinham e eram batizadas e ali criam no Messias e saíam. Voltavam para suas cidades pregando o Evangelho. Só que onde João pregava, às margens do Rio Jordão, era uma posição estratégica, porque há mais de 1500 anos atrás, o próprio Josué estava ali com o povo hebreu para entrar na Terra Prometida. E eles passaram o Rio Jordão e tomaram a Terra Prometida. E a palavra do Senhor era para eles: eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. Eu vou te dar para vocês, para a nação de Israel, uma terra que mana leite e mel. Vocês serão prósperos, vocês se frutificarão, porém vocês devem seguir os meus mandamentos. Porém não foi isso que vemos. Se nós acompanharmos o livro de Josué, o livro de Juízes, nós vemos como o povo hebreu se corrompeu e virou as costas para o Senhor, não fazendo o que a mensagem do Senhor tinha pedido. Porém agora nós vemos que João ele está pregando no mesmo lugar que Josué estava. Ali simbolizava que ele estava dando uma segunda chance.
Deus estava dando uma segunda chance para o povo hebreu. Eles vinham, eram batizados no Rio Jordão e entravam para Jerusalém. Porém agora crendo na promessa do Messias, crendo na promessa de Deus, crendo que Cristo viria e morreria pelos seus pecados. Deus hoje aqui, Ele está nos dando uma segunda chance. Talvez porque nós estamos passando por essa pandemia, nós estamos passando por tudo isso. Deus está falando e querendo nos trazer de volta e nos dando uma segunda chance de servi-lo. As pessoas que estão longe, as pessoas que abandonaram a sua fé, as pessoas que saíram das suas congregações para viver uma vida terrena, uma vida carnal, Deus está trazendo de volta, falando, ainda tem esperança, ainda há esperança. Basta você se arrepender e crer em Cristo. Era isso que João Batista estava falando. Ele pregava e falava, há muitos anos atrás, os seus ancestrais viraram as costas para o Senhor, mas hoje ainda tem esperança. E as pessoas ali se batizavam com batismo nas águas, simbologicamente, que ali o batismo ele era um símbolo, crendo que o Messias morreria e ressuscitaria pelos seus pecados. Então ali eles estavam tendo uma segunda chance. E hoje o Senhor fala que Ele está nos dando uma segunda chance. Ainda tem tempo, ainda há esperança. E se nós entendemos e ler a bibliografia de João Batista, nós vemos que ele pregava de uma maneira que parecia que a ira de Deus viria no dia seguinte. Ele dizia, vocês devem se arrepender. Se arrependam e voltem para Cristo. Só que nós vemos que se passaram 2000 anos e a promessa ainda não se cumpriu. Nós vemos que se passaram tanto tempo e nós ainda estamos esperando a promessa do Messias. Podemos entender que o João estava errado na sua escatologia? Podemos. Mas se nós analisarmos o texto a fundo, nós vemos que João não estava pregando como se a ira de Deus estivesse vindo naquele momento. João estava pregando porque as pessoas não vivem por tanto tempo. A expectativa de vida do ser humano nos dias de hoje, no século 21, ela dura de 70 a 80 anos. E no tempo de João Batista, a expectativa de vida era muito menor. O que ele queria dizer? Vocês precisam se arrepender porque vocês não sabem o dia de amanhã. A justiça de Deus e o juízo de Deus pode vir para vocês nos dias seguintes. Você não sabe se você vai acordar vivo ou se você vai acordar morto no outro dia. E se você viver uma vida santa, seguindo o Senhor, você estará com Ele na glória. Porém, se você não viveu uma vida e virou as costas para o Senhor, o juízo de Deus virá sobre você. O mundo ele vive há milhares de anos. Mas o ser humano vive estourando de entre 70 e 80 anos. É por isso que o Senhor prega para nós hoje, ainda tem esperança. Ele chama você, se arrependam e voltem. Isso é pregado todos os dias, isso era pregado por meio de João Batista, o precursor do Messias. Ele falava, vocês precisam voltar, vocês precisam se arrepender e voltar para Cristo. E agora nós vamos entrar na parte que eu queria chegar, onde João Batista, ele pregava, onde João Batista, a sua fé, ela se desfalece. Ora, mas por que a fé de João Batista se desfalece? Ele era, como Cristo falou, o maioral dos homens. O próprio Cristo disse que João Batista, ele era o maior dos homens. O maior dos homens teve a sua fé desfalecida. Isso me faz me lembrar também o rei Davi. Um homem que andava segundo o coração de Deus teve a sua fé desfalecida, porque no Salmo 51 ele fala, Senhor, torna-me a me dar de volta a alegria da sua salvação. Esses homens, eles criam em Cristo, eles criam no Messias. Não é que eles deixaram de crer na promessa, não. É que às vezes nós pensamos que os nossos planos são os planos do Senhor. Os planos de Deus são diferentes dos nossos. Mas o Senhor, ele diz, nunca se esqueça da promessa. E qual é a promessa? Crer em Cristo. Crer que Ele era o nosso Salvador, o nosso Remidor. E Ele vai nos libertar do jugo do pecado. E ainda há esperança se você crer no Messias.
Então João Batista, ele ainda cria no Messias, ele estava preso, ele estava no cárcere, mas ele cria no Messias. A única coisa que ele não creu foi que ele achou que os planos dele seriam o mesmo plano de Deus. Porque na visão de João Batista, Cristo viria com a sua justiça imediata. Naquele mesmo momento, naquele mesmo tempo. Porém, Cristo ele veio pregando a remissão de pecados. Cristo ele veio pregando que as pessoas se arrependessem e crerem no Cordeiro. Como eu disse, o Senhor Jesus, primeiro ele veio como um cordeiro para ser abatido, mas na segunda vinda ele vai vir como um leão para trazer justiça, e o leão que reina sobre toda a nação e todo o mundo. Então que nós viemos entender e ficar com essa breve mensagem. Os planos de Deus são diferentes dos nossos, mas ainda assim, o Senhor fala para você nesta noite, não pare de pregar o Evangelho de Cristo. Mesmo que os seus planos não dê certo, mesmo que o que você idealizou para a sua vida terrena não dê certo, não deixe que isso abale o seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento vertical não pode atrapalhar o seu relacionamento horizontal, quer dizer, não pode atrapalhar o relacionamento vertical com Deus. As coisas que nos acontecem aqui, as coisas desse mundo não podem nos afastar de Deus. Da mesma maneira que João Batista estava preso no cárcere, ele ainda cria que Cristo era o Messias, porque o Senhor disse, olha o que eu faço, eu curo, eu liberto e aos pobres são pregados o Evangelho da paz. Cristo ele diz para você nessa noite, não pare de pregar o Evangelho, não pare de pregar o Evangelho da paz para os pequeninos. Ele fala, voltem porque ainda Ele está te dando uma segunda chance. Ele quer te trazer de volta. Amém, queridos? Fique com essa mensagem. Foi uma breve mensagem. Cristo ele quer te trazer de volta. Cristo ele quer intimidade conosco. Ele quer que nós nos entregamos de coração e de alma. Entrega verdadeira. Amém? Eu peço que você compartilhe esse vídeo para que nós alcançamos mais pessoas. Que você venha abrir o seu coração e deixe Deus falar com você. Se você puder, se inscreva no canal. Vai sair mais vídeos. Eu estou aqui com a parceria com o evangelista Tiago também, que também a próxima vez ele que vai trazer uma mensagem. E é assim que nós estamos vivendo por enquanto nessa quarentena, né? Por meio de redes sociais. Então se inscreva aí nesse canal, ative o sino, né, para as notificações e que você venha a ser edificado. E eu vou deixar também aí no link aí da descrição o link da nossa livraria, que se chama Livraria Yeshua. Lá nós temos muitos livros, bíblias também, bíblias personalizadas, artigos teológicos, bíblias para crianças também, vocês que têm filho. E eu tô com uma promoção aqui, eu vou até mostrar para vocês. Essa teologia aqui, Teologia Sistemática, deixa eu ver se dá para vocês verem. Teologia Sistemática Strong. Ela é boa para quem está iniciando a teologia e para quem está no nível intermediário. Ela é excelente. Aqui você vai ter muito... Vamos falar sobre o volume 2 aqui, ó, Antropologia, Soteriologia, Escatologia. Volume 1 sobre os atributos de Deus, a natureza de Deus e muito mais. A gente estava passando essa aqui por R$ 159,90, só que a promoção agora está por R$ 129,90. Quem quiser e tiver interesse, vai estar aí o link na descrição e vocês entrem no Instagram da loja. Tá bom, meus queridos? Então que você fique com essa ministração e compartilhe esse vídeo, compartilhe para as pessoas, para que o Evangelho alcance mais e mais pessoas. Amém, meus amigos? Que o Senhor fique conosco. Amém?